Às vezes, uma ideia pode parecer incrível e icônica no papel, mas quando um ator realmente tem que ir na frente de uma câmera e realizar uma determinada cena, bom, digamos agora já era, aceitou, tem que fazer. Essas cenas em particular com certeza farão os atores envolvidos morrerem de medo ou quererem fugir para uma montanha. O pior é que os fãs acabam não deixando os atores esquecerem essa cena em particular, o que significa que continua a assombrar eles por anos depois da estreia do filme. Vamos mostrar pra vocês algumas cenas assustadoras, arrependidas e embaraçosas que esses atores desejavam que tivessem sido totalmente editadas no corte final. Chris Hemsworth é conhecido por seu trabalho como Deus do Trovão no universo cinematográfico da Marvel. You're all not worthy. O papel de Thor lançou o ator australiano no estrelato, graças ao seu excelente desempenho e, claro, por sua aparência de supermodelo. Para ajudar a dar vida ao Thor, o ator teve que treinar vigorosamente para cada filme, e a Marvel queria que você soubesse o quanto ele estava sarado em cada filme. Pretty cut. Mas apesar de trabalhar bastante seu corpo, o ator não é muito fã de ficar mostrando seus abdominais para o mundo inteiro. Ele resistiu bastante em tirar a camisa em Thor, o Mundo Sombrio, mas no final cedeu e filmou a cena, apesar de não estar convencido da importância disso no filme. O mesmo problema aconteceu novamente em Thor Ragnarok, apesar de ele acreditar que Taika Waititi queria ele vestido completamente durante o filme inteiro. Mas Taika achou que o filme poderia usar um pouco de Hemsworth sem camisa e escreveu uma cena assim mesmo, apostando que o abdômen do galã traria um lucro maior. Mas Thor Ragnarok faturou 854 milhões no mundo todo. Apesar disso, o ator ainda está chateado por ter feito a cena. Não espere ver de novo em Thor, Amor e Trovão. Emilia Clarke é um nome conhecido agora, graças ao seu envolvimento no sucesso da HBO Game of Thrones. Where are my dragons? Quem acompanhou a série sem dúvida sabe que ela está repleta de violência e muitas pessoas que parecem ter perdido a roupa. Um pouco sem jeito, mas também não tão inesperado, considerando que foi seu primeiro papel. Os pais dela acabaram sendo grandes fãs da série. Para evitar cenas constrangedoras, ela disse aos pais para pularem certas cenas ou episódios para poupar a eles e a si mesmo o constrangimento de mostrar tudo na frente da família. E na maioria das vezes, o plano até que deu certo, e Clarke escreveu uma cláusula de não nudez no contrato após a terceira temporada. Agora os pais já ficariam tranquilos. Até que chegou a hora do quarto episódio da sexta temporada. Depois de prometer que não iria mais mostrar certas partes na série, Clarke acabou mostrando tudo num movimento surpresa. O problema é que ela esqueceu de contar aos pais para continuarem saltando cenas. O pior é que ela assistiu esse episódio com os próprios pais. Meu Deus! A primeira temporada de Big Little Lies foi uma das séries mais aclamadas pela crítica na época. Ganhou vários prêmios, como por exemplo com a Nicole Kidman ganhando Melhor Atriz de Performance nos Globos de Ouro e Melhor Atriz Principal no Emmys. A atriz interpreta com uma angústia bem convincente uma personagem chamada Celeste, que é constantemente maltratada e abusada fisicamente por seu marido, interpretado por Alexander Skarsgård. Apesar de receber muitos elogios pelo papel, na verdade a atriz se arrepende de participar das cenas que mostraram Celeste sendo abusada. Ela se sentiu esgotada e humilhada ao fazer as cenas e não sentiu energia nem inspiração para continuar com certas cenas. A coisa ficou tão séria para Nicole no set que o diretor Jean-Marc Vallée teve que colocar uma toalha na cabeça dela entre as cenas enquanto ela estava prestes a ter uma crise por estresse. Pelo menos ela teve bastante apoio no set e provavelmente em casa também. Mas quem assistiu sabe como essas cenas ficaram desconfortáveis, dolorosas e traumatizantes. A gente entende os motivos por que uma pessoa não queira ter essas experiências, né? Mesmo que sejam fictícias. Não é segredo que o Esquadrão Suicida não se saiu tão bem para Warner Bros. Nem para DC. O filme foi um fracasso pela crítica e, apesar de ter sido um sucesso de bilheteria, também não foi bem recebido pelos fãs. O filme está sendo refeito comandado por James Gunn, na esperança de corrigir os erros da versão anterior. O bom é que Margot Robbie não terá que se preocupar em fazer uma certa cena novamente, porque ela absolutamente odiava a experiência. We're bad guys. It's what we do. Robbie teve alguns problemas com o Esquadrão Suicida. O traje curto deixava a atriz constrangida e odiava as pulseiras de ouro espetadas. Mas na verdade teve uma cena inteira que a atriz australiana queria nem ter feito. A cena em questão é quando Harley Quinn cai no tanque químico onde acontece a origem da sua personagem. Ela afirmou numa entrevista que a cena foi a experiência mais desagradável da vida dela. Grande parte por causa do líquido que ela descreveu como um material de pintura pegajoso. Ela chegou a engasgar e quando esse material passava pelas pálpebras, acabava colando tudo. E ela nem conseguia enxergar. Parece uma experiência horrível, realmente, e bem assustadora, então a gente entende porque a Robbie nunca mais vai querer repetir. Tomara que não tenha precisado refazer a cena muitas vezes.
A gente imagina que a maioria dos atores gostariam de ter algum papel em Star Wars. É a oportunidade da vida deles. Já vimos muitos atores se contentando em ser figurantes, só para simplesmente dizer que estiveram lá. Mas teve um ator que odiava completamente ter que estar no set gravando Ameaça Fantasma. Isso não tinha nada a ver com Jar Jar Binks. Terence Stamp apareceu no episódio 1 A Ameaça Fantasma para interpretar o Chancellor. Ele não aceitou o papel para fazer parte da família Star Wars. Pelo contrário, ele tinha uma quedinha por Natalie Portman e estava ansioso para contracenar com a talentosa jovem em suas cenas. Ele concordou em fazer a cena aceitando o péssimo salário só por causa da atriz. O salário era tão ruim que Stamp se referia a ele com 2 mais 6 e uma maçã do amor. Apesar da promessa e dos maus salários, Stamp acabou nem tendo sua cena com Natalie Portman. Em vez disso, ele teve que fazer a cena com um cartaz se passando pela atriz. E aí depois os dois atores seriam editados juntos. Ele não só ficou bem frustrado com isso, mas também disse que as cenas eram bem chatas de gravar. E que no final, acabou se arrependendo de ter aceitado. Tudo bem, pode até ter muitos motivos para que você não goste de 50 Tons de Cinza. Os filmes não foram particularmente bem recebidos, apesar de sua enorme bilheteria, e o material original não foi nada de como esperavam. Mas além de mal escrito e das motivações questionáveis das personagens, tem algumas partes do filme que Dakota Johnson se arrepende de ter feito, apesar do papel ter impulsionado a carreira dela. No filme e no romance, Anastasia faz um contrato com o bilionário Christian Grey, concordando com todos os seus caprichos e desejos. É claro que Christian é uma aberração debaixo dos lençóis e tem alguns interesses bem loucos. Apesar das bizarrices dos cenários, Johnson disse que as cenas mais atrevidas do filme eram a pior coisa pra fazer e não eram nada divertidas. Sendo um filme, as cenas exigiam tomadas múltiplas, para que ela fosse amordaçada, vendada e amarrada em várias gravações. Devido à natureza da iluminação, o set era quente demais, e não no sentido de apimentado. No geral, ela diz que achou a experiência como emocionalmente desgastante, e só queria que a gravação acabasse logo. Aí tem mais, o ator de Christian Grey, Jamie Dornan, também admitiu que ele não curtiu as gravações e os dois atores confessaram ter vergonha dos filmes. Talvez isso explique a falta de química entre os envolvidos, né? Falando em mostrar tudo na tela, a gente não poderia fazer uma lista sem falar dessa bomba. Obviamente estamos nos referindo ao famoso papel de Sharon Stone como Catherine Trammell no filme Instinto Selvagem. A personagem era uma verdadeira mulher fatal e podia manipular os homens com uma facilidade incrível. Tem uma cena no filme em que Catherine está sendo interrogada pela polícia. Tem uma distância considerável entre Catherine e os policiais. E o diretor Paul Verhoeven aproveitou isso de várias formas. No início, os policiais eram os que tinham todo o poder na cena, mas graças a um descruzar e cruzar de pernas, ela recuperou o poder. Só teve um problema. O diretor foi até Stone e disse que ela teria que tirar a calcinha para gravar a cena. Na verdade, era porque o material branco estava interferindo nas gravações, mas ele prometeu que nada seria mostrado como insinuação. Era só para que o trabalho fosse mais eficiente. Só que não foi bem assim e a atriz acabou mostrando demais. Muito mais do que esperava. E ela só descobriu sobre o destaque do seu trabalho na cena quando viu o filme pela primeira vez. Por ter incluído a cena, a atriz não gostou nadinha da decisão do diretor e deu climão. Ter uma falsa cena apimentada na frente de um monte de câmeras te focalizando provavelmente deve deixar muitos atores constrangidos, especialmente se for a primeira vez que eles fazem esse tipo de cena. Foi exatamente o que aconteceu com Jennifer Lawrence quando teve que filmar uma cena de amor com o então casado Chris Pratt pro filme Passageiros. Ela acabou se sentindo extremamente culpada por ficar tão íntima de um homem casado, por mais que fosse só um filme. E aí teve uma grande ideia para resolver isso. Ficou muito bêbada antes de fazer a cena. Lawrence afirma que não se lembra muito das gravações e explicou que ficava ainda mais ansiosa quando começava a pensar demais em tudo, desde o fato de estar beijando um homem casado e até mesmo por se preocupar com os tiros. E a solução foi beber. Esse caso, na verdade, é mais por causa de uma mutilação grave de um corpo do que simplesmente mostrar o corpo de uma pessoa tentando gravar uma cena. O vencedor desse prêmio foi para o falecido Burt Reynolds. Talvez ele estivesse se sentindo masculino demais nos anos 70 para deixar um dublê trabalhar 2 vezes no filme Amargo Pesadelo. Mas talvez ele deve ter atenuado o ego masculino, porque Burt saiu perdendo e não foi só isso. A cena também não foi tão boa assim. Quando o ator decidiu que ele mesmo iria remar uma canoa cachoeira abaixo, em nenhum momento isso soava como uma boa ideia. Mas Reynolds estava convencido de que nenhum dublê ou modelo tomaria o seu lugar. Reynolds finalmente remou a canoa por uma cachoeira e quase que instantaneamente atingiu uma pedra. Quebrou a
pelvis, bateu a cabeça e o ombro numa pedra, ficou inconsciente, foi rio abaixo e teve todas as suas roupas arrancadas. Ele acordou num hospital. O diretor do filme, John Boorman, disse a Reynolds que ele parecia um boneco descendo a cachoeira no final, quando foi perguntado como foi a cena. O Titanic foi um sucesso titânico nas bilheterias, conquistando o primeiro lugar até o Avatar acabar com o trono 12 anos depois. O filme combinou o espetáculo de ação de James Cameron com uma história de romance, garantindo fãs no mundo todo. Mas teve uma parte do filme que não foi tão atrativa para a atriz Kate Winslet, especialmente depois de todo esse tempo. No final do filme, Rosie pede: Jack, I want you to draw me like one of your French girls. Rosie mostra tudo pro Jack. E aí ele desenha ela em seu momento mais vulnerável, exposto na frente do homem pelo qual ela gostava muito. Mas esse momento romântico foi arruinado por fãs enlouquecidos, que aparecem tentando convencer Kate Winslet a autografar na tal foto dela nua. Ela odeia o assunto e sempre fica constrangida, evitando o acesso de quem aproxima com essa ideia. Na verdade, ela nunca autografa essas fotos, porque é casada, tem filhos e já fez muitos outros filmes premiados depois do Titanic. Mas alguns fãs continuam revivendo a cena do Titanic e não dando paz pra atriz, porque parece que esses fãs estão interessados mesmo no corpo dela e provavelmente só querem vender pela internet as fotos autografadas. Não é de admirar que a Kate não gosta dessa cena. Ela fez muito mais, né, pessoal? Então é isso aí. Caramba, algumas dessas cenas a gente não vai ver com os mesmos olhos agora sabendo de tudo isso, né? Qual ator você acha que se arrependeu mais nessa lista? Mas como sempre, você sim pode ajudar a gente curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal para ver mais vídeos como esse no seu feed todos os dias. Valeu por assistir!